Fala, mundanos e mundanas do meu coração. Vamos começar a nossa última aula de resumo de Direito Penal. Fico muito feliz de vocês estarem aqui e acompanhar o nosso resumo até o final. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a conseguir a sua tão sonhada aprovação, tá? É muito bom saber que você veio com a gente durante esse mês, assistindo as nossas 5 aulas, as nossas 10 aulas, se você assistiu também processo penal. E é isso, eu espero de coração que você tenha gostado e que hoje, na nossa última aula, você consiga pescar todas as dicas que eu vou dar para você e que ela vai ser muito útil para lá no dia da sua prova, no domingo, você conseguir mais do que 40 pontos e conseguir a sua aprovação. Tranquilo? Então vamos começar? A aula de hoje de Direito Penal vai ser sobre crime em espécie. É uma matéria que sempre cai na primeira fase do OAB, não tem como não cair algum crime em espécie. Então hoje eu vou falar sobre os principais crimes que podem cair na sua primeira fase do OAB. Antes da gente começar de fato, eu tenho um convite para fazer para você. Se você vai fazer a segunda fase do OAB em Direito Penal, venha ser um aluno nosso. Vai ser um prazer ter você como aluno. Se você fizer o cursinho Mundo Jurídico Criminal, você vai ter acesso à nossa tática secreta para gabaritar as questões da segunda fase do OAB e mais o nosso método único que vai fazer você perder o medo da peça na segunda fase do OAB. Eu te garanto que você não vai se arrepender de ser um aluno Mundo Jurídico Criminal. Beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos começar. E o primeiro crime que a gente vai falar hoje são os crimes contra a vida. Qual que é o principal crime contra a vida? Homicídio. Homicídio pode aparecer para vocês aí na primeira fase do OAB. E o homicídio, gente, ele pode ser simples ou qualificado. E quando que um crime de homicídio vai ser considerado simples ou qualificado? Quando estiver previsto em lei. Então, as hipóteses previstas em lei vão fazer com que ele seja qualificado. Caso não esteja dentro das hipóteses de homicídio qualificado, será considerado um homicídio simples. E quais são as hipóteses de homicídio qualificado? As principais hipóteses que podem aparecer para vocês na primeira fase do OAB. Então, apareceu que ele cometeu mediante isto, você vai marcar lá homicídio qualificado. Então, vamos lá. Diante de promessa, por motivo fútil, veneno, fogo, explosivo, tortura, através de traição ou emboscada, para a execução ou ocultação de outro crime. Então, se ele realizar um homicídio diante de uma dessas circunstâncias, ele será considerado qualificado. E atenção, se for homicídio qualificado, é crime hediondo. Beleza? Homicídio qualificado é crime hediondo. A gente também tem o homicídio privilegiado. O que é o homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado são causas de diminuição previstas no Código Penal que vão fazer com que esse crime tenha uma pena menor diante das circunstâncias. E quando que a gente tem o homicídio privilegiado? A gente tem o homicídio privilegiado quando o crime ocorre diante de relevante valor moral ou social, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Então, caso tenha ocorrido uma provocação antes daquela morte, exemplo, você pegou a sua filha, esse é o exemplo mais comum, você pegou a sua filha sendo estuprada, logo após ter sido estuprada, você descobriu que sua filha foi estuprada, você vai lá e mata o cara. Então, você pode ter um homicídio privilegiado. Tranquilo? Esse é o exemplo mais comum que aparece na maioria das vezes. Agora, se existe um homicídio privilegiado, a gente pode ter um homicídio qualificado mais um homicídio privilegiado? Sim. Tá?
possível você ter um homicídio qualificado, mas também privilegiado. Ou seja, eu usei de fogo, mas eu tive um relevante valor moral ao cometer esse crime. Tranquilo? É possível. Mas atenção, só é possível quando a qualificadora ela é objetiva. Ou seja, quando ela é de caráter objetivo. Se for de caráter subjetivo relacionado à vítima, aí nesse caso ele não poderá ser qualificado e privilegiado. Tranquilo? Então, se tratando de qualificadora objetiva, é possível sim que ele seja qualificado e privilegiado, ou seja, que tenha a causa de diminuição. Beleza? Tranquilo. Passando de homicídio, nós temos que falar aqui sobre o feminicídio. O que é o feminicídio? O feminicídio, ele vai ocorrer quando for a vítima mulher e o crime ocorrer pelo fato dela ser mulher, tá? Então, toda mulher que morrer vai ser feminicídio? Não. Só será feminicídio quando a causa da morte estiver relacionada com o fato dela ser mulher. Tranquilo? O motivo dela ter morrido. Nesse caso, sim, será considerado feminicídio. Beleza? Então, pelo fato dela ser do sexo feminino. Homicídio culposo. Nós temos o homicídio doloso e nós temos o homicídio culposo. O homicídio culposo, primeira coisa que vocês têm que saber com o homicídio culposo, não é de competência do júri. Homicídio culposo não é de competência do júri, isso pode cair para vocês, tá? Ah, vai ser julgado no tribunal do júri. Não, não vai ser julgado no tribunal do júri. Homicídio culposo não é de competência do tribunal do júri. Segunda informação, homicídio culposo no trânsito. Acontece muito, é uma das hipóteses mais comuns. E quando a gente estiver falando de homicídio culposo no trânsito, não vai ser o Código Penal, mas sim o CTB. Então, se aparecer lá que a pessoa está sendo julgada homicídio culposo pelo Código Penal, está errado, tá? Tem que ser tipificado pelo CTB. Atenção, no homicídio culposo é possível que tenha aumento de pena caso o autor não observe regra técnica da profissão ou não preste o imediato socorro à vítima, tá? Então, tendo essas duas opções, se ele não observar regra técnica da sua profissão ou não prestar socorro imediato, nesse caso, terá um aumento de pena, tá? Aumento de pena. Tranquilo? Atenção ao perdão judicial. Então, falou de homicídio culposo, não é júri, e a gente tem que lembrar do perdão judicial. O que é o perdão judicial, gente? O perdão judicial é quando a consequência do crime ela é tão dolorosa para o autor que nesse caso ele vai ser isento de pena, tá? A pena nesse caso para o autor vai ser irrelevante, porque a consequência do crime foi tão dolorosa para ela que a pena chega a ser irrelevante, então ele é isento dessa pena. Qual que é o caso mais encontrado em várias provas de perdão judicial? Quando o pai atropela um filho e mata o filho, quando uma mãe mata o filho, tudo de forma culposa, tá? Sem ter a intenção de matar. E aí, nesse caso, pode ocorrer o perdão judicial, beleza? É o caso mais comum, ele será isento de pena. Beleza? Falamos sobre homicídio. Agora nós vamos falar sobre suicídio. Suicídio no Brasil, gente, não é considerado crime. Mas o induzimento, o auxílio, a instigação ao suicídio, sim. E aí, o que você tem que saber sobre o auxílio, a instigação, o induzimento ao suicídio? Primeiro, ele poderá ser qualificado.
quais são as opções de suicídio qualificado quando houver lesão corporal grave ou gravíssima, lesão corporal grave ou gravíssima, e quando houver o resultado morte. Beleza? Então, no induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Atenção, caso a pessoa seja menor, então, se essa instigação, esse auxílio ocorreu com um menor, nesse caso, se ocorrer lesão corporal grave ou gravíssima, ele vai responder por lesão corporal, e caso ele resulte no resultado morte, ele vai responder por homicídio. Tranquilo? Caso a vítima seja menor, ele vai responder pelo crime e não pela forma qualificada, pelo resultado. Ele já vai responder por lesão corporal ou por homicídio. Tranquilo? Caso a vítima seja menor. Isso é muito importante de vocês saberem, porque pode cair para vocês essa hipótese. A pessoa auxiliou o suicídio, a criança era menor, ocorreu a lesão corporal. Ele vai responder por quê? Por lesão corporal grave ou gravíssima. Tranquilo? Ou por homicídio. Beleza. E o infanticídio? O infanticídio, ele vai acontecer quando a mãe matar o filho ainda em seu estado puerperal, ou seja, acabou de ter o parto, tá ali no estado puerperal ainda, e mata aquela criança. No estado puerperal, a mãe não responde completamente por si, tá? Mas ela também não é imputável. Então, nesse caso, ela terá uma pena menor, tá? Por ser um infanticídio. Atenção para infanticídio que pode aparecer para vocês. É possível o concurso de pessoas no infanticídio, beleza? Você vai lá ajudar a mulher que quer matar, você vai lá e dá o objeto. É possível o concurso de pessoas. Tranquilo? Segunda observação. Caso eu queira matar o meu filho, vou lá e mato o meu filho. Porém, eu ocorri um erro de pessoa, ou seja, na hora de matar o meu filho, eu matei o filho de Maria, porque eu achei que o filho da Maria era o meu. Eu errei a pessoa, eu achei que era, mas eu errei a pessoa. Nesse caso, eu vou continuar respondendo por infanticídio, porque eu queria matar o meu filho, eu achei que era meu filho, mas eu matei a criança errada. Beleza? Eu vou continuar respondendo por infanticídio. Isso é muito importante, isso cai muito em prova. Beleza? Aborto. O aborto, gente, pode ser o autoaborto, pode ser o aborto consentido ou o aborto sem consentimento, tá bem? Todos esses casos não é possível realizar o aborto. Tranquilo? O aborto aceita participação, tá bem? É possível você participar do aborto ali, dando o instrumento da pessoa para cometer o aborto. É possível que ocorra a participação, tá? Exceção à ilegalidade do aborto. A gente tem a exceção, tá? Dos anencéfalos, é possível, veio uma lei sendo possível o aborto, e também no caso de estupro, tá? Então são as duas exceções em que se pode realizar o aborto. Então apareceu para você uma dessa hipótese, ela não será punida porque é uma exceção a essa ilegalidade. Tranquilo? Beleza. Lesão corporal. Gente, lesão corporal é assim, muito importante para vocês, cai demais, principalmente as exceções. Gente, banca gosta de exceção, não tem jeito. Por quê? Às vezes a gente sabe a regra, mas a exceção nem todo mundo sabe, tá? Então vamos falar sobre lesão corporal. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre lesão corporal. Tem a lesão corporal e tem a lesão corporal da Lei Maria da Penha. Beleza? A lesão corporal da Lei Maria da Penha só vai incidir nas relações
doméstica e quando a violência ocorrer por conta dessa relação e da situação da mulher. Então, é apenas dentro da situação de violência doméstica. Tranquilo? Não é só porque ela é mulher que vai ser Maria da Penha, apenas se tiver condicionado aqui a violência doméstica. Tranquilo? Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Lesão corporal leve e culposa, na Lei Maria da Penha, ela é incondicionada, tá? Não é condicionada à representação. Agressão na Lei Maria da Penha, ela é incondicionada. Incondicionada. Então, houve agressão, é Lei Maria da Penha, não tem representação, não tem queixa-crime, não tem nada. Ela é incondicionada. Tranquilo? Isso vocês precisam saber. O que vocês precisam saber? Lei Maria da Penha, não cabe GCRIM, não cabe juizado especial Lei Maria da Penha. Eu devo ter falado isso quase todo vídeo meu, que fala de lesão, que fala de Lei Maria da Penha, que fala de juizado especial, eu repito isso. Não cabe Maria da Penha no GCRIM, tá? Não pode. O que também não pode na Lei Maria da Penha? Transação penal. E não pode sursi, beleza? Não cabe na Lei Maria da Penha. Tranquilo? Não cabe sursi processual, tá legal? Não cabe o suspro na Lei Maria da Penha. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo crime. Crimes contra a honra. Outro crime que cai demais. Crimes contra a honra. Aqui a gente está falando de crime de calúnia, difamação, difamação e injúria. Gente, todo mundo confunde esses crimes, não tem jeito, a maioria das pessoas fazem confusão. E aqui hoje eu vou explicar para vocês não confundirem. Porque muito provavelmente, se cair calúnia, difamação e injúria para vocês, vai cair os três juntos, você vai precisar saber diferenciar, tranquilo? Nos crimes contra a honra, existe os crimes contra a honra objetivo, então fere a honra objetiva, e tem a subjetiva, tá? A honra objetiva é a reputação da pessoa, beleza? E a subjetiva seria a autoestima da pessoa, tá? Ou seja, se a gente está falando aqui de honra objetiva, se a gente está falando sobre reputação, é porque esse crime ele vai afetar também outras pessoas, tá? Vai interferir na reputação da pessoa. Então, outras pessoas têm que tomar esse conhecimento do crime de calúnia e de difamação. Tranquilo? E na injúria? Na injúria não. A honra subjetiva. Então, basta a pessoa ter conhecimento. Ela falou aquilo ali para aquela pessoa, já se configurou a injúria. Beleza? Quando que vai ocorrer difamação? Quando que vai ocorrer a calúnia? Quando que vai ocorrer a injúria? A calúnia ocorre quando imputa um fato, mas esse fato é um crime. A difamação é quando imputa um fato que não é um crime, mas é um fato que vai acabar com a reputação daquela pessoa, beleza? E a injúria? A injúria é quando ele vai ferir a dignidade da pessoa, vai ferir a autoestima da pessoa. Ela vai ter um adjetivo negativo, tá? Vai ferir a dignidade da pessoa. Tá? É um adjetivo negativo. Beleza. Vou dar exemplos para vocês não esquecerem. Um crime, eu viro e falo assim: fulano é que roubou a barraca do seu Zé. E pronto, e começa a espalhar para todo mundo aquele fato, que fulano roubou a barraca do seu Zé. Mesmo sabendo que é mentira. Ele não tá nem aí se é verdade, se é mentira, ele quer
é mesmo caluniar aquela pessoa, falar que é ele. Diferente se você acreditar que foi fulano, você procura as autoridades policiais acreditando ser verdade, porque tem indícios de que foi aquela pessoa, você ouviu ele falando com outra pessoa que foi ele, você procura a autoridade policial acreditando ser verdade, mesmo que não seja, mesmo que o cara que estivesse falando era mentira, mas você estava ali de boa fé tentando ajudar a resolução de um crime. Então, nesse caso, não é calúnia. Agora, quando a pessoa fala por falar, sem saber se é verdade ou se não é, com esse intuito de caluniar a pessoa, ele imputou a ele um fato, um crime, um fato criminoso. Então, nesse caso, é calúnia. E na difamação ele imputa um fato, mas esse fato, ele não é um fato criminoso. Então, por exemplo, ele fala que fulana traiu com Joãozinho na tarde de domingo. Falou assim, ó, Mariazinha estava traindo o Joãozinho na tarde de domingo. Falou os dias, falou a hora, imputou o fato, explicou toda a situação. É a fofoca, entendeu? Fez uma fofoca. E aí, nesse caso, a fofoca que ela fez não é um crime. A pessoa não teria cometido um crime. É só algo realmente que mancha a reputação da pessoa. Então, nesse caso, é a difamação. Tranquilo? E a injúria? A injúria é quando fere a dignidade, é o xingamento. Ele virar e falar assim, você é um ladrão. Quando eu falo você é um ladrão, você pensa, opa, calúnia, tá imputando um crime. Mas não, porque eu estou xingando, não estou falando qual foi o fato. Você é ladrão porque você roubou no dia tal. Não, eu não estou falando que ele cometeu o crime de roubo no dia tal. Não estou imputando um fato, eu estou imputando um adjetivo. Qual é o adjetivo que eu estou imputando? Ladrão. Mesma coisa que eu falo assim, ah, você é um corno. Mas eu não estou falando para a pessoa que fulana traiu em tal dia. Não. Eu estou imputando aqui um adjetivo, você é um corno. Tranquilo? Então, sempre que for um adjetivo que vai ferir a dignidade da pessoa, mas não está imputando um fato para ela, é só um xingamento, nesse caso, é a injúria, tá? Vamos lá. A calúnia e a difamação. Como que a gente vai lembrar? Calúnia, C de crime. Difamação, FA de fato, a gente não vai confundir mais. Calúnia quando estiver imputando um crime, difamação quando estiver imputando um fato, tá? Um fato criminoso e um fato sem ser crime. E na injúria a gente vai no in, que é o quê? A pessoa se torna indigno. Fere a dignidade da pessoa, beleza? Então, nesse caso, a injúria. Tranquilo, é uma forma de você decorar e não confundir mais. Se você lembrar que injúria é adjetivo, calúnia e difamação é fato, calúnia seja crime, ali você já mata a sua questão tranquilamente. Lembrando, calúnia, difamação e injúria são crimes de ação privada, beleza? Então é através da queixa-crime. Se aparecer para você lá falando que foi representado através de denúncia, você já sabe que tá errado, tá? Tem que ser por queixa-crime. Tranquilo? Atenção à injúria racial. A injúria racial, ela tá em alta porque houve alterações em relação à injúria racial e pode cair na prova para vocês. A injúria racial é quando você faz uma injúria a alguém, ou seja, ofende alguém através de raça ou cor, enfim, principalmente raça e cor, religião, nesse sentido, beleza? Quando estiver falando raça, cor, religião, vai ser injúria racial. O que é injúria? A injúria é quando a gente está falando da pessoa, certo? Então, uma pessoa determinada. Na injúria aqui eu não estou te xingando. Na injúria racial é a mesma coisa, é uma pessoa determinada. E no racismo não. É quando você ofende a raça e a cor como um todo, tá? Uma população em geral, não uma pessoa certa e determinada. A injúria racial, há pouco tempo, ela foi considerada imprescritível e inafiançável, assim como o racismo. Tranquilo? Por isso que é tão importante. Então, injúria racial é inafiançável e imprescritível. Tranquilo? Atenção! Calúnia e difamação. Existe a opção da pessoa fazer a
retratação. E fazendo essa retratação é extinta a punibilidade. E a retratação ela é um ato unilateral, tá? A vítima não tem que aceitar. Então, fazendo esta retratação, é extinta a punibilidade do agente. Tranquilo? Por que que no crime de injúria não há a retratação desta maneira? Porque no crime de injúria feriu a honra subjetiva, feriu foi a autoestima da pessoa, foi o que ela sente ali sobre ela, e não a reputação, não o que as pessoas estão achando. Então, se você feriu a reputação, se você vai lá e se retrata, você acaba com o dano que foi causado. Concorda comigo? Então, nesse caso, a injúria não é válida porque é a honra subjetiva. Atenção à calúnia. A calúnia existe a exceção da verdade, ou seja, se você está caluniando alguém, mas você provar que de fato foi aquela pessoa que cometeu o crime, você não vai ser responsabilizado por calúnia. Afinal, de fato, o que você estava falando era verdade. No caso de difamação e da injúria, não. Por quê? Porque nesse caso, independe se é verdade ou não, se a pessoa foi corna, se a pessoa não foi, se a pessoa foi traída, se a pessoa não foi, enfim, não é justificável você espalhar aquela fofoca ali com o intuito de acabar com a reputação da pessoa, tá? Continua sendo crime mesmo que seja verdade. Tranquilo? A fofoca em si é crime. Cuidado, fofoqueiros de plantão, hein? Fofoca é crime. Vamos lá. Saindo, vamos para os crimes patrimoniais. Pra gente finalizar, a gente vai falar sobre os crimes patrimoniais, que também são os crimes que sempre caem na prova do OAB. Crimes patrimoniais. O furto. O furto ele vai ocorrer quando? Quando não houver violência ou grave ameaça. Ocorreu violência ou grave ameaça, a gente está falando de roubo e não de furto. Então, furto sem violência ou grave ameaça. Atenção aos aumentos de pena. Vai ocorrer o aumento de pena se ocorrer no período noturno, tá? Atenção, se o criminoso for primário e for de pequeno valor, ele pode substituir a reclusão por detenção, diminuir a pena de 1 a 2 terços ou aplicar apenas a multa, tá? Então, primário, pequeno valor, já fica atento. A gente pode falar de princípio da insignificância, caso seja um valor mínimo, que seja assim irrelevante para que a gente utilize a pena como forma de punir aquela pessoa. A pena ela vai ser muito gravosa para aquilo que a pessoa furtou. Então, nesse caso, pelo princípio da proporcionalidade, não é possível você colocar uma pena ali para a pessoa. Então, a gente usa o princípio da insignificância. Mas quando já é um pouquinho mais, mas ainda assim é um pequeno valor, é possível então que ele tenha esses benefícios, tá? Sendo primário, pequeno valor, ele pode ter a pena diminuída, pode alterar de reclusão para detenção e pode também aplicar apenas uma multa, tá? Tranquilo? Atenção ao furto qualificado. O furto qualificado ele vai acontecer quando houver fraude ou mediante a confiança. Cara, você não pode presumir que há confiança daquela pessoa. Ah, porque ele era meu funcionário e eu confiava nele. Mas você tinha câmera em todos os lugares. Será que você confiava mesmo nele? Então, atenção, a confiança ela não é presumida, tá legal? A confiança realmente tem que existir ali uma relação de confiança. Pode ocorrer através de fraude. Eu vou explicar essa fraude lá na frente para vocês ainda nessa aula. Isso é muito importante, vocês não podem deixar de saber isso. Quando ocorre a fraude no furto, é para que ele tenha a posse naquele momento ali desvigiada para ele pegar. Ele quer facilitar o furto através da fraude. É para ajudar ali que ele tenha a posse desvigiada para que ele pegue aquele objeto para ele. Ele vai pegar para ele, ninguém vai dar para ele não. Ele vai pegar através dessa fraude porque a posse vai ficar mais fácil ali dele pegar. Tranquilo? Beleza. Através de escalada, arrombamento ou destreza,
Através de chave falsa, tudo que for chave, que não é a chave original daquela fechadura, é considerada chave falsa. E através do concurso de pessoas. Por último, e não menos relevante, furto com o uso de explosivo. Cara, furto com o uso de explosivo é crime hediondo. E atenção, roubo com uso de explosivo não é crime hediondo, tá? Provavelmente foi um erro do legislador aí com o pacote anticrime. Então, furto com uso de explosivo é crime hediondo. Roubo com uso de explosivo não é crime hediondo. Tranquilo? Lembre disso, porque isso tá para cair, gente, vai cair em questão. Não tem como. É uma exceção, é uma hipótese muito fora da caixinha. Você pensar que o furto qualificado com uso de explosivo é crime hediondo, enquanto o roubo não. Tranquilo? Não se esqueça. Crime de dano. Bom, crime de dano, a gente sempre fala sobre ele, principalmente quando a gente vai falar de erro, que a pessoa queria matar e cometeu crime de dano, não. A gente sempre fala sobre o crime de dano. Só que o que a gente precisa afirmar sobre o crime de dano, que vocês precisam saber, não existe crime de dano culposo, tranquilo? O único crime culposo de crime de patrimônio que é previsto é a receptação, tá? Então a gente não tem os crimes patrimoniais culposos. Então, ocorreu um crime de dano, mas ele não tinha o dolo de danificar, ele não vai ser responsabilizado criminalmente. Tranquilo? Não existe dano culposo. Não existe dano culposo. Decora isso, não existe dano culposo. Tranquilo? É o que vocês precisam saber, não pode esquecer. Apropriação indébita. A apropriação indébita, ela vai acontecer quando? A apropriação indébita vai acontecer quando a pessoa tem a posse desvigiada de um objeto alheio e após essa posse, ela resolve ficar com o objeto para ela. Tranquilo? Ou seja, inicialmente ela não tinha o dolo de ficar com aquele objeto, mas com o passar do tempo, como ela estava com aquele objeto sobre o poder dela, ela resolveu apropriar-se ilegalmente daquele objeto, ficar com aquele objeto para ela e não devolver. Exemplo, eu te empresto meu carro, você ficar andando com ele aí uns 2 meses e você não tem pretensão nenhuma de furtar meu carro, de ficar com meu carro. Beleza, eu tô usando ele lá. Só que aí nisso, eu não te cobro, você ficou com ele mais um mesinho e tal. Aí você pensa, quer saber? Vou ficar com esse carro pra mim, a Larissa não tá nem aí mesmo. Aí passou 10 dias, eu falo, quero meu carro de volta. Aí você fala, não pode te dar seu carro de volta, agora esse carro vai ser meu. Já fiquei com esse carro 3 meses, já acho que esse carro é meu, não vou te devolver. Ou seja, ele não tinha pretensão de pegar o carro pra ele inicialmente, tá? Ele tinha a posse desvigiada, ele não tinha interesse nenhum de ficar com aquele objeto pra ele. Mas, a partir de agora que eu pedi o objeto de volta, ele não me devolve o objeto. Então, nesse caso, ocorre a apropriação indébita. Tranquilo? E o estelionato? O estelionato vai acontecer quando a pessoa quer obter uma vantagem ilícita e, para isso, utiliza de fraude. Tá bem, Larissa, mas você falou sobre furto. Furto também tem como ser com fraude. E o estelionato agora tem apropriação indébita com confiança. Já tô ficando meio confusa. Vamos lá, eu vou te explicar detalhadamente o que vai diferenciar cada um deles. No furto, ele já tem inicialmente o dolo de ficar com aquele objeto. Na apropriação indébita, não. Quando ele pega a posse daquele objeto, ele não tem o interesse, ele não tem o dolo de ficar com aquele objeto. No estelionato, ele também tem o dolo de ficar com aquele objeto. No furto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fraude para diminuir a vigilância. Ok? Ele vai diminuir a vigilância que ele tem ali em cima do objeto.
tá? Então eu vou fazer uma fraude ali, entreter a pessoa, vou lá e passo a mão no objeto que ele não vai ver. Na apropriação indébita eu não tinha o interesse de ficar, surgiu a oportunidade de eu ficar, resolvi ficar e aí eu pego o objeto para mim. Eu já tinha a posse desvigiada, eu só não tinha o dolo antes. E o meu dolo aparece depois que eu já estou um tempo em posse daquilo ali. Beleza? O estelionato. O estelionato, desde o início, eu tenho o interesse de ficar com aquilo ali da pessoa, porém, eu faço com que a pessoa me entregue aquele objeto. No furto, a fraude diminui a vigia sobre aquela posse. No estelionato, não. No estelionato, a pessoa vai me entregar aquilo ali. Porque é um golpe. O estelionato é o golpe. No golpe, você não pega o dinheiro e dá para a pessoa, acreditando que a pessoa vai investir, acreditando que a pessoa vai pagar não sei o quê. Enfim, você dá o dinheiro para ela, acreditando que ela vai fazer aquilo. E ela, desde aquele momento que ela pega aquele dinheiro, ela utiliza para benefício próprio, para obter vantagem. Tranquilo? Beleza? Essa é a diferença. No estelionato, a posse você dá, a vítima dá o objeto para a pessoa. Você dá, assim, você fala que toma, para a pessoa fazer o que você mandou ela fazer e que ela não faz. No furto, você não dá nada para a pessoa, mas ela te distrai, ela vai lá e pega. E na apropriação indébita, você dá para a pessoa, você empresta para a pessoa com o intuito dela te devolver, ela fala que ela vai te devolver, ela realmente te devolver e de repente ela muda de ideia e resolve ficar com aquilo para ela. Tranquilo? Essa é a principal diferença. Sobre o estelionato, o que você precisa saber? A ação penal é mediante representação. Quais são as hipóteses que não é mediante representação, que é pública incondicional? Quando a vítima for administração pública, quando se tratar de vítima criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou mais de 70 anos ou incapaz. Beleza? Então, nessas hipóteses, deixa de ser mediante representação e passa a ser ação pública incondicionada. Tranquilo? Para a gente finalizar, vou falar sobre as escusas e depois sobre o roubo e aí a gente chega ao fim da nossa aula. Escusas absolutórias. Quando a gente fala de crime patrimonial, existem as escusas absolutórias que vão fazer com que aquela conduta da pessoa deixe de ser considerada crime, vai ser isento de pena, tá? A escusa absolutória será em quais casos? Quando for o cônjuge, ascendente e descendente. Então, marido e mulher, filho, pai e mãe, nesse caso, ele vai ter a escusa absolutória. Quando que não vai se aplicar a escusa absolutória? Atenção, vai cair para você exceção. Quando que não vai ocorrer escusa absolutória? Não vai ocorrer no roubo, na extorsão, na violência à pessoa, ao estranho que participa do crime e ao maior de 60 anos. Então, se ocorreu roubo, extorsão, violência à pessoa, a gente não vai aplicar as escusas absolutórias. No caso do estranho que participa do crime, você não vai puxar aquela escusa absolutória ao estranho que participa do crime. Ele vai responder normalmente. E ao maior de 60 anos. Tranquilo? Roubo. Por último, o que vocês precisam saber de roubo. Vamos lá, para a gente finalizar. Roubo. O roubo ele pode ser próprio ou ele pode ser impróprio. O roubo próprio ele vai acontecer quando a violência ocorre com a intenção de cometer o crime mesmo. Então eu vou roubar, para eu roubar, eu vou ameaçar aquela pessoa para pegar o objeto. Tranquilo? E a imprópria? A imprópria acontece quando você faz aquela violência para conseguir sair do local. Então, você acabou de pegar aquilo ali, a pessoa vira e fala assim, ó, o que você está fazendo aí? Você vira e fala assim, ó,
não sai daí, senão eu vou te dar um tiro. E vai embora. Você já tinha cometido o roubo, você faz a grave ameaça depois, tá? Que você já conseguiu a posse do objeto, para você conseguir empreender fuga e sair do local, tá? Então, o próprio é quando você comete a violência no momento em que você está executando a ação, e o impróprio é após a execução da ação. Tranquilo? Roubo majorado. Atenção! Agora, após o pacote anticrime, arma branca está nas opções de crime majorado, tá? Então, crime de roubo com arma branca é uma majorante. Não pode esquecer dessa hipótese, é uma hipótese nova que também pode cair na sua prova. Tranquilo? E crime hediondo. O roubo, gente, também pacote anticrime. O roubo, se você mantém a vítima em restrição de liberdade, você prende a vítima, deixa a vítima lá presa. Não é só você colocar a arma da pessoa e falar não se mexe, não. Quando você prende, você realmente restringe a liberdade da pessoa no momento do roubo. Nesse caso, agora é considerado crime hediondo, tá bem? Como é mais maléfico para o réu, vai ser considerado apenas após a vigência da lei. Não se esqueça, a gente falou isso sobre a nossa aula de lei penal no tempo. Se você não assistiu, vai lá assistir, que essa aula também tem muita... Toda aula tem muita chance de cair, né, gente? Porque eu também selecionei a dedo os conteúdos para dar para vocês. Mas esse conteúdo é muito importante, então não esqueça de ir lá dar uma olhadinha, caso você ainda não tenha visto. Beleza? Tranquilo. Latrocínio. Por último, latrocínio é o roubo seguido de morte. A pessoa tinha intenção apenas de roubar, mas como consequência do crime, aquela pessoa acaba vindo a falecer. O latrocínio não é de competência do júri. Vou repetir para vocês. Homicídio culposo não é competência do júri. Latrocínio não é competência do júri. Beleza? Então, decora isso que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na prova do OAB. Vamos para as nossas queridas questões, para vocês verem como que é aplicado isso que eu falei com vocês, como sempre cai, crime em espécie. Acerca dos crimes contra a honra, assinale a opção correta. O agente que atribui a alguém a autoria de um estupro, ciente da falsidade da imputação, comete o crime de calúnia. Calúnia tem a letra C, C de crime. Opa, então, se eu falei que alguém cometeu o estupro, eu não falei que ele é um estuprador, eu falei que ele cometeu o estupro, então eu imputei o fato a ele, um fato criminoso. Nesse caso, é a resposta correta, ele cometeu o crime de calúnia. Vamos ver as outras opções. O agente que imputa alguém a conduta de mulherengo, o intuito de ofender a sua reputação, comete o crime de injúria. Não, quando eu falo que a pessoa é mulherengo com o intuito de ofender a reputação dele, nesse caso não é injúria. Tranquilo? Reputação, objetiva, a gente está falando de subjetiva. O agente que designa alguém como ladrão, no intuito de ofender a sua dignidade, comete o crime de difamação. Não, dignidade, injúria. Se eu falei com ele que ele é um ladrão, eu dei um adjetivo negativo para ele, eu estou ofendendo a honra subjetiva dele, seria a injúria, tá? O agente que preconceituosamente se refere a alguém como velho surdo, ciente da idade e deficiência da pessoa, comete uma das modalidades do crime de racismo. Não, gente, nesse caso, se ele está falando sobre uma pessoa específica, se é especificamente ser injúria racial, nem seria o racismo, tranquilo? Então lembre disso, se a gente está falando de uma pessoa específica, a gente fala de injúria racial e não de racismo. Então, resposta letra A. Vamos para a próxima. Viviane esteve em uma locadora de filmes fazendo uso de documento falso. Preencheu o cadastro e locou vários DVDs, já com a intenção de não devolvê-los. Então, ela já fez aquilo tudo com a intenção de não devolver. Então, se ela já tinha o dolo de não devolver, a gente já vai excluir a apropriação em débito, porque a apropriação em débito, o dolo vem depois.
Nessa situação hipotética, por ter causado à casa comercial prejuízo equivalente a valor dos DVDs, Viviane praticou, segundo o Código Penal, o delito de uso de documento falso. Ok, ela usou o documento falso. Vamos ver a opção B. Estelionato. Opa, vamos lá. Ela usou um documento falso, ou seja, ela realizou uma fraude, já com a intenção de ficar com aquele objeto para ela. A pessoa deu o objeto para ela. Ela não fez uma posse desvigiada. A vítima entregou o objeto na mão dela. É estelionato. Dolo inicial, fraude para realizar esse dolo. E a vítima dá o objeto, transfere a posse, ela mesma, a vítima mesma que entrega o bem ao estelionatário, estelionato. O uso de documento falso aqui, gente, foi o meio como ele utilizou para o estelionato. Então, como é o crime meio, a gente não pune, a gente pune o crime fim. Beleza? Furto mediante fraude, já expliquei o motivo que não, porque ele não fez algo para só desvigiar a posse. Ele conseguiu que a própria vítima desse a posse do objeto para ele. E a apropriação indébita também, já falei que não, porque o dolo inicialmente já era de ficar com os objetos para ele. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. O que eu quero desejar agora é uma boa prova. Tenha certeza que tudo que você fez, que você podia fazer, está feito. Agora é só confiar, confia no processo. Vai fazer a sua prova calmo. Essa é a parte mais essencial. Tenha calma, é apenas uma prova. Eu sei que quando a gente está nessa etapa é muito difícil, a gente tem muito medo, a gente acha que isso vai definir a nossa vida. E de fato a prova do OAB tem uma importância, tem uma relevância. Mas lembre-se que tem várias provas do OAB todo ano. Então não é um motivo para você ficar desesperado, tá legal? É um motivo para você ter calma, confiança, confiar no que você fez, entender a responsabilidade dessa prova, mas entender que você não vai morrer por causa dessa prova. Tranquilo? Eu precisava ouvir isso quando eu fui fazer essa prova, então eu espero que vocês entendam o que eu tô querendo passar para vocês, tá? Confia no processo, confia nos seus estudos, que tudo vai dar certo, tudo já deu certo. Você já conseguiu fazer a faculdade que você queria, você já chegou ao fim da faculdade que você tanto sonhou e agora você está correndo atrás da sua carreira, correndo atrás do seu segundo sonho pós-faculdade, tá bem? Então confia no processo, vai dar tudo certo, a gente ainda tem nossa aulinha de processo penal, não deixe de assistir nossa aula de processo penal, que eu vou falar tudo sobre júri, mega importante, tá? Não se esqueça. E fica o convite aí novamente, se você vai fazer a segunda fase do OAB, eu confio que você vai passar. Se você fizer a segunda fase do OAB em Direito Penal, vem ser um aluno nosso, que vai ser um prazer ter você na nossa equipe. Tranquilo? É isso. Até quinta-feira, aguardo vocês. E boa aprovação, que eu tenho certeza que a aprovação vai vir. Tá legal? Até a próxima.